Bom dia, Igreja do Senhor. Nós estamos aqui reunidos novamente para levar um ambiente de adoração até a tua casa. O que nós queremos é que você ajunte tua família, queridos. Reúna os filhinhos e vamos ter um tempo de adoração na presença do Rei, amém? Adore ao Senhor, feche os seus olhos. Lembre de tudo aquilo que Jesus fez na cruz. A obra da cruz, ela não para, ela continua sem parar. Tenha fé que o Senhor está no controle de todas as coisas, está no controle. Para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Enche-nos, Espírito Santo, e merecida vida de graça receber por tua cruz. Morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado, seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Derrama, Senhor, a tua glória, a essência da tua presença, Jesus. Continue, Jesus, a operar os seus milagres. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Faça, Senhor, que nesses dias possamos lembrar de tudo que o Senhor fez na cruz por nós. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Nós servimos a um Pai que ousou entregar o seu único filho no meu lugar, no seu lugar. Não existe maior amor do que esse. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. É assim que Ele faz. Derruba muralhas e destrói as mentiras pra me encontrar. Aleluia. Oi, igreja, que bom estar aqui com você hoje. Eu quero ler algo que está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Paulo diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Paulo está incentivando aqui a igreja a lembrar de olhar para Jesus, a confiar na bondade do Senhor. E em tempos de dificuldade, mais uma vez, fica esse lembrete pra gente. Confia no Senhor, descansa, porque o Senhor é Deus de provisão.
E eu quero te lembrar também da importância de você manter-se fiel ao Senhor. Nesse tempo você pode continuar contribuindo com a igreja, porque a igreja ela não está parada, ela continua se movimentando, está atuante, e você pode contribuir através de depósito bancário. As informações elas aparecem aqui na tela. Se você não conseguir pegar essas informações, vai na descrição do vídeo que está tudo lá. E é muito importante que você envie o comprovante para o telefone que aparece ali também, pode ser pelo WhatsApp mesmo. Hoje, às 5h30, nós teremos o Drive-Thru Solidário. Você pode vir com o seu carro, com a sua moto, com a sua bicicleta. Você não precisa nem descer. A gente vai estar arrecadando alimentos, produtos de higiene e você pode abençoar outras pessoas dessa maneira. Os nossos pastores estarão aqui também para orar por você, tudo à distância com muita segurança. Então, não perca essa oportunidade de ser abençoado e poder abençoar outras pessoas que estão precisando também. E eu espero que você seja muito abençoado com essa ministração que vem a seguir. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridos. Shalom. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa nesta manhã. Estamos aqui reunidos para entronizar o nosso Deus, para honrar a Ele, para dar a Ele a honra, a glória que é devida ao seu nome. E nessa manhã nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre essa questão da honra, sobre essa questão da maneira que nós de repente estamos falhando, a maneira de honrar uns aos outros, e vamos estar citando algumas referências que nos falam sobre isso. E nessa manhã eu quero honrar a sua presença, eu quero honrar a sua casa, a sua família, por estar aqui junto conosco para louvar, para glorificar o nome de Jesus. Sabemos que para estarmos aqui, para você estar recebendo nessa manhã essa mensagem, tantas coisas, tantas pessoas envolvidas, para que tudo possa concorrer, para que tudo venha debaixo de uma tranquilidade, sem nenhum problema. E nós queremos honrar a essa equipe, a esses irmãos que têm gastado e têm sido canal de bênção, sido instrumento de Deus, para estar nos ajudando a transmitir, para que essa imagem chegue até você. E nós pedimos que você esteja orando por nós, orando por essa equipe. Não quero citar nome, mas desde já quero estar honrando esses irmãos, honrando a equipe de levitas que tem pago um preço de estar aqui conosco, né? Infelizmente não dá para estar com todos, mas tem sido feito um revezamento com esses queridos, e eles têm realmente dado o melhor que eles têm para oferecer a você, para dar o melhor para você nessa manhã. E eu quero desde já honrar esses irmãos, quero honrar a igreja também, de estar mantendo essa sua fidelidade, o seu comprometimento, o seu compromisso com Deus, a sua fidelidade ao Senhor. E nessa manhã eu gostaria de estar falando um pouco sobre a questão da honra. E inclusive nessa semana eu fui surpreendido por algumas questões, algumas atitudes de alguns irmãos, e eu fiquei surpreendido da maneira que eles colocando em prática essa questão da honra. E eu creio que no final podemos estar falando um pouco mais. E eu gostaria de ler com você no livro de Romanos, capítulo 13. Se você tem a Bíblia, gostaria que você pudesse estar acompanhando. Se você puder pegar uma sua caderneta, uma caneta, estivesse anotando, fazendo anotações de tudo aquilo que nós estamos falando. Eu creio que com o passar do tempo, passar dos dias, você possa estar refletindo, você possa estar relembrando, colocando em prática, de repente, algumas questões que você vai precisar tomar uma decisão nessa manhã. E seria importante que você estivesse anotando. No livro de Romanos, capítulo 13, no versículo 7, uma referência na minha Bíblia diz: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então aqui já coloca justamente o que? A cada situação, o imposto, né? Nós precisamos pagar o imposto que nos é apresentado pelo governo, e não tem como escapar disso. Temos que
honrar com isso. Não tem como nós ficarmos sem pagar, porque se nós não pagarmos, automaticamente vai ser cobrado mais tarde, e o juro é um absurdo, né? Mas tributo, o temor que fala a nossa obediência a Deus, a nossa entrega, a nossa dedicação ao Senhor, a questão da honra é a mesma coisa. Nessa manhã, se você não sabe, se você está sentado nessa manhã, você esteve orando, esteve apresentando a sua vida ao Senhor, querido, você está honrando ao Senhor. E como sempre faço, eu gosto de fazer pela manhã, antes de entrar na palavra, eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria que desde já você já estivesse honrando ao Senhor, com a sua vida, consagrando a sua casa, a sua família ao Senhor, e dedicando ao Senhor esse tempo. Sabe, não fique disperso, seja conectado com aquilo que Deus tem para a sua vida nessa manhã. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o seu nome, nós queremos glorificar ao Senhor, Pai, pela tua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, Pai, ó Deus, pela maneira que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido e o Senhor tem nos livrado do mal, Pai. Por isso nós queremos honrar o seu nome, Pai. Queremos dar a Ti a honra que é devida a Ti, Senhor. Por isso recebe nessa manhã, Pai, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. E pedimos a Ti, Deus, fala conosco nessa manhã, Pai. Sei que o Senhor tem uma porção da Tua palavra, da Tua mensagem para cada um de nós. E nós Te louvamos e desde já nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então você já leu comigo aí no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 7, falando que deem a cada um que lhe é devido. Quer dizer, paguem a cada um que é devido. Se você deve, você precisa pagar. Se você está devendo uma honra para alguém, você vai entender um pouco mais para frente. Nós vamos estar falando sobre isso. De repente, nessa manhã, você está sendo pego de surpresa por uma palavra. De repente, você está esperando uma palavra de conforto, de consolo, de falar de circunstância, de falar de guerra espiritual, de lutas, de dificuldades. Mas nessa manhã eu quero falar para você a respeito da honra. Muitas vezes nessa manhã, no final dessa palavra, desse culto, você vai precisar tomar alguma atitude quanto a essa questão da honra. E no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz ainda: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus, honre o rei. Você veja bem que aqui faz uma distinção, e a palavra já nos alerta, já nos exorta para nós tratarmos a todos com o devido respeito, de nós amarmos os irmãos. E a Bíblia aqui não está dizendo para mim deixar de amar aquele irmão que às vezes você fala, poxa, mas ele pega no meu pé. De repente você está nessa manhã olhando para mim, olhando, ministrando, e às vezes você não vai muito com a minha cara, porque de repente, poxa, esse pastor pega muito no meu pé. Mas eu pego no seu pé porque eu te amo, porque eu creio que Deus tem algo tremendo para a sua vida. Amém? E sei que Deus muitas vezes nos exorta, muitas vezes eu te exorto porque eu creio que Deus tem coisas muito maiores para a tua vida. E nessa manhã você precisa se posicionar em Deus. E aqui fala da gente amar os irmãos, de você temer a Deus, de você honrar o Rei. E nós precisamos aprender a honrar a esse Jesus, porque a maneira que Ele tem cuidado de nós, a maneira que Ele cuida da sua vida, a maneira que Ele tem sustentado a sua casa, a maneira que Ele tem provido todas as coisas sobre a sua vida. Sabe, mesmo que você está enfrentando tantas lutas, querido, mas honra a Deus, glorifica Ele, exalte a Ele, dê a Ele a honra que é devida ao seu nome. Amém? E onde a honra foi tratada, nós vamos falar aqui na Bíblia, de duas situações na Bíblia que tem a ver com honra, e as consequências que foram distintas uma da outra, onde a honra foi tratada de forma diferente. E de repente, para sua surpresa, ou para alguns que já conhecem a palavra, nos mostra já o exemplo próprio de Jesus, onde ele necessitava, não ele necessitava, mas onde o povo
haveria essa necessidade de reconhecer a ele como rei, e simplesmente o rejeitaram. No livro de Marcos, capítulo 6, eu gostaria que você acompanhasse comigo no livro de Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Aqui diz que o próprio Jesus, tendo Jesus partido, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. E chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, seus irmãos? E se escandalizavam-se nele. E a Bíblia diz que Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E no versículo 5 diz: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. E aqui fala justamente em uma situação em que Jesus, a Bíblia, se você pegar a Bíblia e ver nos versículos, nos capítulos anteriores, fala que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Foi logo após ele passar pelo batismo, e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. E ele foi para a sua terra. E chegando ali, para a surpresa dele, ele foi rejeitado. E muitos diziam: mas esse não é o filho do carpinteiro? De repente, alguns da sua época, provavelmente que os conheciam, ou cresceram junto com ele. Eu estava lendo um livro e diz que alguns dos seus amigos, seus colegas de infância, e diziam: não, mas ele jogava bola com a gente. Nossa, ele brincava com a gente, e agora o cara chega aqui todo cheio de poder. Sabe, rejeitando, não reconhecendo o poderio, a majestade, porque o que se entende, e o que alguns estudiosos, é que, na verdade, Israel, o povo, esperava um rei todo cheio de pompa, cheio de tantas coisas, mas veio um Jesus tão simples. E a Bíblia diz que quando ele chegou naquele lugar ali, ele não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser alguns ali, porque o povo o rejeitou, porque o povo não lhe deu a devida honra. Nem em sua terra o profeta tinha honra, nem dera a honra a Jesus que é devida. Não reconheceram ele como um profeta. Sabe, querido, nós corremos o mesmo erro, nós podemos correr o mesmo erro de muitas vezes Jesus usando pessoas para falar conosco, para trazer uma palavra. As palavras têm sido ministradas em nosso meio, mas muitas vezes você não reconhece o profeta que está falando com você. Muitas vezes você não dá a devida honra a Jesus pelo canal que Deus está usando para abençoar a sua vida. Sabe, nós corremos um risco muito grande. E aqui fala que eles não reconheceram a Jesus como profeta. No segundo livro, o segundo exemplo, na verdade, está no livro de Mateus capítulo 8, no versículo 5, fala justamente daquele centurião, onde ele, sabendo que Jesus estava por aquela região, e ele foi atrás. Aqui fala que no versículo 5, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. E aqui fala justamente que esse homem
ele se prostrou humildemente a Jesus e lhe disse que não merecia recebê-lo em sua casa. Porque esse homem entendeu a grandeza, ele entendeu o poderio de Jesus, ele entendeu o amor de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E aí, aqui no versículo 3, o próprio Jesus já disse para ele: olha, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E aí diz que o seu servo foi curado. Você percebe a diferença naquela primeira referência onde nós lemos de Marcos e agora aqui no livro de Mateus, onde mostrando duas atitudes diferentes e duas situações distintas, onde uma, Jesus não foi reconhecido como profeta, e na outra já o centurião reconhecendo o amor, a bondade, a misericórdia de Deus, ele sabendo que ele não era digno, ele não se sentia digno de receber a pessoa de Jesus Cristo. E aí, automaticamente, com aquela atitude de quebrantamento, de rendição daquele homem, de reconhecendo a Jesus Cristo que poderia sarar, poderia curar o seu servo. E aí o poder de Deus se manifestou, porque houve honra. Sabe, ainda que o servo do centurião se encontrasse distante, mas pela atitude daquele homem, a fé, a honra que ele chegou diante de Jesus, o seu pedido foi atendido, e aquele homem recebeu a cura. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, bem no finalzinho diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Você já pensou nisso, querido? Muitas vezes nós falhamos com as nossas atitudes, muitas vezes até mesmo em conquista de situações que nos acontecem, e deixamos de dar a honra que é devida a Jesus, de glorificar a Ele. Mas, querido, você precisa nessa manhã, sabe, crer que nós temos um Deus que deseja nos abençoar, que Ele deseja te abençoar. Ele precisa, sabe, cair isso no meu coração, no teu coração. No livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então é uma recompensa para mim e para você. Eu não quero dizer para você que você agora precisa honrar a Jesus porque você está preocupado com essa recompensa. Mas essa situação é muito séria. No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 21, o infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. Provérbios 28, 20, o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa, não ficará sem castigo. Aqui não está falando da riqueza, sabe, uma riqueza celestial, mas está falando de algo que podemos receber na terra. É algo que você pode viver hoje, agora, depende da nossa atitude, da maneira que você vê e você enxerga, da maneira que nós precisamos honrar e reconhecer que sem essa pessoa que é Jesus Cristo em nós não podemos conquistar nada. E Ele quer te abençoar, e tudo está envolvido essa questão da honra. O significado e sentido de honra, ela tem a ver com valorização, algo que eu dou valor, algo que é precioso. Quando então falamos em honrar pessoas, quando nós falamos em honrar o nosso cônjuge, honrar os nossos filhos, sabe, honrar o seu líder, honrar o seu chefe. Quando nós falamos do chefe, muitas vezes tem aquela questão: mas já pensa, não é? O cara é bajulador do chefe. Sabe, mas na verdade, ela tem a ver com você considerar como uma pessoa preciosa. Quando você reconhece o seu líder,
Sabe, quando você reconhece alguém da sua casa, as pessoas do seu relacionamento, mas muitas vezes você se preocupa, mas eu não sou reconhecido, e você perde de ser abençoado. E a palavra no original tem sentido como o ouro, como algo valioso, de grande estima, um olhar favorável, uma questão, o respeito, ela tem a ver com honra. Já percebeu como que está ligado uma questão com a outra? Se você não respeita, você não está honrando, mas quando você respeita, você está honrando. Começa a perceber, começa a ver essa diferença, dessa necessidade da honra, de andarmos debaixo, de entendermos isso. Isso faz parte em nossas casas, em nossos lares. Muitas vezes os lares estão se perdendo, porque muitas vezes está faltando esse reconhecimento, essa valorização, de um para com o outro, do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, dos pais com os filhos, dos filhos para com os pais, e até mesmo no nosso trabalho, e vamos nos perdendo, por uma questão tão simples, de reconhecer, de dar o valor que é devido à pessoa. A desonra é contrário, ela fala de falta de respeito, é tratar como algo comum. E às vezes essa questão da falta de respeito é tratar as pessoas de forma vergonhosa e até humilhar as pessoas. E a honra, ela eleva a autoestima. A desonra desvaloriza e destrói. Comece a analisar isso na sua casa. Comece a analisar nos seus relacionamentos, na sua postura. Quando você está honrando alguém, você está elevando a autoestima dela. Mas quando você está desonrando, você está desvalorizando e está destruindo a vida da pessoa. Começa a buscar isso nessa manhã. Começa a sondar o teu coração, querido. As suas atitudes. Como você tem se portado diante dessas situações. Na sua casa. Sabe, é um momento de permitir que Deus nos ensine, que você comece a mudar essas atitudes, muitas vezes egoístas. Honrar alguém é acreditar no melhor dessa pessoa e dizer isso a ela, e você procurar a pessoa e dizer, olha, eu realmente quero te honrar. De repente é um momento de você até presentear. Eu estava falando que no começo, que eu acompanhando, algumas pessoas, alguns discípulos nossos, e eu comecei a perceber de um líder, ele honrando os seus discípulos, com gestos, com atitudes, com mensagens, com bilhetes, sabe, são detalhes que fazem a diferença. Você imagina esse momento que estamos passando, de tantas pessoas, sabe, ansiosas, deprimidas, tristes, desesperadas, mas quando você se oferece, quando você lança uma palavra, sabe, a pessoa está lá derrubada e ela se levanta, porque ela recebeu uma palavra de ânimo, de coragem, uma palavra de carinho, de amor. Quando eu falei aqui que honrar alguém é acreditar no melhor dessa pessoa e dizer isso a ela, a desonrar é acreditar no pior dessa pessoa, e pior ainda, fazer com que ela saiba disso, que você está desonrando ela, e aí você acredita no pior dela, e ainda faz com que ela saiba disso. Querido, a honra atrai a bênção de Deus, e atrai o poder de Deus sobre a pessoa. Nós vimos isso claramente aqui na introdução da palavra, mostrando o exemplo ali de Jesus, que onde ele não pôde operar muito milagre, porque o povo não reconheceu a ele, não deu a ele a honra que é devida. E já o centurião reconheceu a ele: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Ele se humilhou, e aqui fala que ali houve o milagre, o sobrenatural aconteceu.
Eu quero desafiar você nessa manhã, você que está buscando o milagre, o sobrenatural de Deus. Querido, começa, sabe, dar a honra que é devida ao Senhor. Rasga teu coração a Ele nessa manhã. Sabe algo que nós precisamos entender também como igreja, que quando a igreja tem a cultura da igreja, essa igreja cresce. E eu quero desafiar nós como igreja, como comunidade cristã, querido, vamos entrar nesse princípio da honra, vamos colocar em prática esses princípios da honra. Eu sei que muitos de vocês têm feito isso. Eu me senti honrado ontem, ainda recebi uma mensagem de uma irmã, há pouco dia recebi uma mensagem de uma criança, uma menininha, deve ter 3 anos, ela declarando: pastor, eu estou com muita saudade de você. Eu imagino o coração do pastor, dilata, né? A minha autoestima foi lá em cima, eu falei: opa, glória a Deus, estou renovado. Então faça isso, uns aos outros, como igreja, vamos profetizar isso. Sabe, toma cuidado, vigia o teu coração. A honra prepara o nosso coração para o favor de Deus. Vamos preparar o nosso coração, querido, nesses dias para o favor de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, de um para com os outros e de alcançar esse favor de Deus sobre as nossas vidas. Vamos atrair o favor de Deus sobre nós. Vamos viver, vamos praticar isso no nosso dia a dia. Qual o valor que damos à honra? Precisamos pensar nisso, querido. Muitas vezes nós acostumamos a fazer o que todo mundo faz. E muitas vezes até copiamos. Mas não faça o que estamos acostumados a fazer, faça diferente. Seja ousado, seja criativo. Permita que o amor de Deus enche o teu coração. Porque simplesmente fazer, porque eu estou dizendo para você fazer, querido, faça com amor. Aquilo que nós fazemos com amor, querido, ela surte um efeito muito grande. Mas quando nós fazemos por obrigação, é perceptível isso também. Mas quando você faz com amor, quando você faz com uma entrega, quando você está suando a camisa, quando há sangue nos olhos, é diferente. Sabe, a nossa cidade, ela não valoriza a honra, querido. E muitas vezes acabamos sendo influenciados. Infelizmente, é dias que estamos vivendo isso. A nossa sociedade, ela não valoriza a honra. Infelizmente, essa é a realidade que está presente, até mesmo na vida da igreja, infelizmente. Isso está presente, querido, dentro da igreja. E precisamos mudar isso. Precisamos pedir: Senhor, tenha misericórdia. Nos ensina, Senhor, a colocar em prática a honra que é devida. Nos mostra onde nós temos falhado, onde nós temos errado, na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Sabe, muitas vezes nós desprezamos, às vezes até pequenos gestos que são feitos, que são nos oferecidos, e muitas vezes você não esperava que aquele pacotinho, mas você esperava algo grande. Mas, querido, muitas vezes Deus nos surpreende, porque muitas vezes Ele quer saber onde está o nosso coração. Sabe, se estamos no nosso ambiente de trabalho e valorizo o meu chefe, o meu patrão, infelizmente, sabe o que acontece? Nos chamam de bajuladores, nos criticam. Essa é a realidade, porque a sociedade não está acostumada a isso. Nas escolas, o aluno que peita o professor, que xinga o professor, que é o contestador, sabe o que acontece? É o cara, ele é o cara, ele é o exaltado pela galera.
porque é o cara, é o bambambam, é o bom do pedaço. Mas está errado. E quando nós falamos quanto aos nossos dízimos, às nossas ofertas, a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós estamos honrando ao Senhor. Quando nós cumprimos com aquilo que diz a palavra, eu estou honrando a Ele. Porque é Ele que tem me dado, é Ele que tem sustentado as nossas vidas. Tem sustentado você, querido. Tem sustentado a tua casa, tem provido o milagre sobrenatural. Mas quando nós tomamos essa atitude de devolver aquilo que pertence a Ele, nós estamos honrando a Ele, querido. E a gente sabe que quando muitos de nós, as pessoas até acham que a gente está doido, aqueles que decidem honrar ao Senhor dessa maneira. A nossa maneira de honrar as pessoas muitas vezes é estranho para o mundo, porque o mundo não entende isso, querido. Mas a partir do momento que eu conheço a verdade, a palavra de Deus, eu preciso colocar em prática. Eu preciso aprender. Senhor, eu preciso honrar o meu líder, eu preciso honrar a minha casa, a minha família. E muitas vezes até mesmo o pessoal, alguns, né, até reclamam, não, mas é fácil você honrar lá fora, mas quero ver você honrar quem está aqui dentro de casa, uns com os outros, semeando, porque quando nós honramos, nós estamos semeando. Geralmente se aplaude aqueles que desonram. Quando plantamos desonra, vamos colher o quê? Desonra. Por que precisamos de honrar? Porque quando nós andamos na cultura da honra, somos guardados pelo poder de Deus. Nós vimos exemplos dentro da palavra que nós lemos aqui. Quando você honra, você atrai o favor de Deus. Você atrai o poder de Deus sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre os seus bens, sobre os seus negócios. Porque a cultura da honra é algo celestial, não é algo humano, é algo que vem de Deus. Há promessas, recompensas para aqueles que agem e que praticam o princípio da honra. E muitos falam, mas isso é coisa do passado. Não, é para nossos dias, é para hoje, para agora. E você vai me entender quando nós estivermos um pouco mais para frente. A bênção enriquece e não traz dores, nenhuma tristeza. Provérbios 10, 22 diz isso, que a bênção ela enriquece e não traz dores. Eu tenho certeza que todos nós queremos ser abençoados, todos queremos andar debaixo dessa bênção. Pode ter certeza, querido, aqui a Bíblia diz que ela não traz dores e nenhuma tristeza, porque é Deus que faz, é Ele que decidiu te abençoar. Eu sou abençoado, eu sou tremendamente abençoado, a minha casa é tremendamente abençoada, eu tenho uma igreja que é tremendamente abençoada, os meus discípulos são tremendamente abençoados, porque eles têm crido nesse poder de Deus, eles têm decidido andar debaixo dessas bênçãos do poder de Deus, da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Amém? Toma posse disso, fala amém, eu recebo. Aleluia. Sabe, é bênção sobre as nossas vidas. No original, a ideia de bênção é autorizar para prosperar, autorizar para fluir. Quem que não quer isso? Todos nós queremos, sim ou não? Então no original a ideia de bênção é autorizar para prosperar. Deus está autorizando você para você prosperar. Ele te autoriza para você fluir, autoriza para viver e andar todos os propósitos que o Senhor tem para nós. Aleluia. Quando Ele autoriza, Ele está assinando embaixo. Eu estou assinando embaixo para que essa família seja uma família abençoada, para que essa família prospere, para que essa família flua, para que essa família se encaixe cada vez mais nos planos e nos propósitos que eu tenho para a vida dela.
A verdadeira honra flui de um coração que teme a Deus. Interessante que ele, no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Olha só, querido, o profeta Isaías dando um alerta para nós, que justamente quanto a essa questão dessa honra, não simplesmente com os lábios, de algo, sabe, mas de coração, de algo que você não fala simplesmente por falar, mas é algo que você está praticando, é algo que você está fazendo com entendimento, com o temor no seu coração, com o zelo, entendendo, valorizando a pessoa, valorizando aquilo que você tem recebido. Então a honra, ela tem a ver com o coração, querido. Quando você for fazer, honrar, quando você for tomar essa atitude, querido, faça com o coração. Alguns sinais de desonra: quando acho que aquilo que a pessoa faz não é mais do que obrigação dela. De repente a pessoa está fazendo, prestou um serviço para você, está executando alguma coisa, fala, ela fez nada mais do que a obrigação dela. Que infelizmente muitas vezes até mesmo no serviço nosso, muitas vezes você não é reconhecido. Não, ela faz porque é a obrigação dela, ela tem que fazer. E o cuidado que nós temos que ter é de ser levado dessa maneira. Muitos esposos acham que é a obrigação da esposa fazer tudo para ele, ser submissa a ele. Isso é desonra. A partir do momento que parte de uma questão de uma obrigação, é uma desonra. As esposas pularam agora, né? Mas as esposas acham que é a obrigação do marido ser o provedor do lar. Ele precisa ser o provedor, sim. Mas quando trata desse jeito, ela está desonrando. Muitas vezes desonramos as esposas sem saber, as pessoas sem saber. Então, precisa ficar entendido, querido, aquilo que parte como uma obrigação, está errado. E você entender, não é uma obrigação, ele tem que fazer. Não, o pastor, ele tem que pregar, porque ele é o pastor. Não, ele tem que fazer, e aí? É obrigação dele, visitar as pessoas, é obrigação. Não, querido, não é obrigação. Aquilo que eu faço por amor. Eu faço porque eu tenho entendido que é o chamado de Deus para a minha vida. A partir do momento que eu querer fazer algo como uma obrigação, não é amor. Mas eu faço porque o amor de Deus tem enchido o meu coração. Eu faço porque eu faço com paixão, eu amo. Eu amo vidas. Eu amo aquilo que eu faço, eu tenho prazer. E eu honro a Deus porque Ele tem me colocado nessa situação. Me colocado da maneira que hoje eu vivo. Porque Ele é Senhor. Ele conhece o meu coração. Ele sabe o quanto eu amo fazer isso. O que eu estou fazendo. Eu cheguei até a adiantar uma parte aqui, né? Ovelhas que falam assim, é obrigação do pastor, é obrigação do meu líder. E às vezes você está ali no seu cantinho reclamando, mas ninguém cuida de mim. E às vezes o seu líder está doente. Até mesmo, né? Seu pastor está lá doente, precisando de uma palavra. E às vezes acha, não, o pastor ele é o cara, o cara tem unção, ele não fica doente, fica doente. Sente falta do abraço, sente falta de um aperto de mão, sente falta de uma palavra, tal qual você sente também, querido. Nós sentimos, somos humanos, somos de carne, somos sujeitos a falhas, a erros. A desonra pode começar em casa, como eu já disse agora há pouco, entre os cônjuges, os filhos.
a maneira que os filhos são criados dentro de casa, com a falta de desonra dos pais, entre o esposo e a esposa, entre os filhos sendo criados com desonra, sabe o que vai acontecer? Eles vão levar para a escola. E aí o que vai acontecer? Vai desonrar todo mundo, vai faltar com respeito. E essa desonra ela propaga, querido. Mas nessa manhã eu quero desafiar você, sabe, deixar que isso caia no nosso coração e dizer: Senhor, nós precisamos nos arrepender. Se temos sido pessoas que têm dificuldade em praticar a honra, sabe, nós assumimos a cultura da honra, muita coisa vai mudar, querido. Você começar a colocar em prática a honra, as coisas vão mudar para você. Sabe, quando elogio, que eu faço sempre elogios a outros, muitas vezes você tem facilidade para elogiar outras pessoas. Esses dias que nós estamos fazendo esses cultos online, muitas vezes você não valoriza isso. Muitas vezes valorizamos lá fora. Você já viu aquela questão do mito da grama mais verde? A grama do lado de lá está mais verde, lá ali está mais deliciosa. O alimento ali é mais quente. E nós temos que tomar cuidado com isso. Sabe, muitas vezes você não valoriza seu líder, não valoriza ele, não dá uma palavra de honra para ele. Sabe, nessa manhã, querido, eu quero honrar os meus líderes. Eu tenho uma equipe fantástica de discípulos, de líderes que têm correspondido, que têm pagado um preço. Sabe, essa semana eu estava pensando, poxa, eu gostaria tanto de estar falando pessoalmente, um a um com eles, saber das suas dificuldades, saber das suas lutas, daquilo que eles necessitam, daquilo que eles estão precisando para imediato. Mas eles têm pago um preço, têm acompanhado os seus discípulos, têm acompanhado as pessoas, têm dado a cobertura, têm orado por eles, têm feito coisas que às vezes eu nem sei, de abençoar, de honrar a vida deles, dos seus discípulos. Eu quero honrar também as pessoas que têm aberto as suas casas, para a casa de paz, para a palavra de Deus. Porque quando você decide abrir a sua casa, querido, a bênção de Deus vem sobre a tua vida. Acabou as lutas, acabou os problemas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você está dando uma oportunidade para mudança de vida, de Deus mudar a sua história. Alguns podem dizer: eu não honro, mas também não desonro. Se você faz isso, você está em cima do muro. Você precisa descer do muro e começar a honrar, colocar em prática isso, porque a Bíblia não nos diz sobre isso. E precisamos aprender a fazer tomar essas atitudes. A outra questão é a falta de compromisso. Pessoas que faltam com o seu compromisso, faltam compromisso com pessoas, com a igreja, com a sua equipe, com a sua célula. A Bíblia diz que o nosso falar é sim, sim, não, não. Sabe, e precisamos aprender a ser pessoas compromissadas. Se eu marquei um horário, eu preciso cumprir esse horário. Se o teu líder disse que tem uma célula hoje. Estão todos esperando. A gente vê hoje, né, fazendo as videoconferências, marca um horário, a videoconferência ali para a célula começa 8 horas. Aí vê gente chegando 8h15, 8h20. A gente sabe que tem, lógico, umas questões, sem internet, atraso no serviço, mas até mesmo lá na igreja, questão dos cultos, sabe, o comprometimento. Sabe, desonrar é desvalorizar. A quem devo honrar? Mateus 10 diz que quem recebe vocês, recebe a mim, o próprio Jesus dizendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo,
eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Eu estava dando uma olhada na Bíblia Strong. Ela fala que Jesus usa a palavra recebe. Ela tem o sentido de conceder acesso a um visitante, a não recusar a relação ou a amizade, receber com hospitalidade. Então aqui está dizendo, olha, quem recebe, quer dizer, quem está recebendo, você não pode recusar essa relação, você não pode recusar essa amizade, você não pode recusar a sua hospitalidade, porque Deus, o próprio Jesus nos ensinando isso. Isso quer dizer que quando nós honramos um desses pequeninos, nós estamos honrando ao Senhor. Quem honra a Jesus, honra a Deus. Jesus está reforçando essa questão da honra. Sabe, profetas são aqueles que estão acima de nós, querido. 1 Timóteo 5,17, que eles são dignos de dupla honra. Quando honramos um profeta, recebemos a recompensa o quê? De profetas. Precisamos aprender a ouvir, a honrar. Às vezes ele tem uma pequena palavra, até mesmo por mais simples que seja, o profeta, querido. E Deus tem uma palavra para você. No livro de Êxodo, capítulo 20, diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Filhos, aprendam isso, aprenda a honrar o seu pai, aprenda a honrar a sua mãe. Dê a honra que é devida a eles. Reconheçam a eles como seus pais, como senhores sobre a sua vida, sobre aqueles que podem ordenar a bênção sobre você. E a Bíblia diz que se você quer ter uma vida longa, você precisa honrar aos teus pais. No livro de Romanos 13, ainda no versículo 1 e 2, diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. E o que o meu papel, o seu papel, querido, é orar pelas autoridades, pelos governantes, pois eles estão em posição de autoridade. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1 Timóteo, você vai ler no versículo 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Primeiro Samuel capítulo 24, depois você pode ler na sua casa também. Na sua casa, olha. Você pode ler depois, 1 Samuel 24, 3 a 6. Sabe, querido, muitas vezes nós nos tornamos muito críticos, e muitas vezes nos ferimos. Muitas vezes você está ferindo a noiva, você está falando mal da igreja, você está reclamando de tudo, nada está bom para você. Você está procurando aquela igreja perfeita. Querido, não tem igreja perfeita. E quando nós murmuramos, falamos mal da igreja, você está ferindo a igreja, que é o corpo de Cristo. Mas às vezes, muitas vezes você fala mal dos pastores, você desonra os pastores, você não aceita os conselhos que são dados a você na casa, prefere conselhos de fora da casa, valorizam mais os conselhos de fora do que a sua cobertura. Sabe, querido, honrar a todos, não seja orgulhoso. Jesus passou pela questão da desonra. Mas nessa manhã Deus quer mudar tudo isso no meu coração, no teu coração. E você precisa de repente nessa manhã telefonar para alguém, enviar uma mensagem honrando. Faça isso quando nós terminarmos o culto, querido. Se você precisa telefonar, se você precisa enviar uma mensagem, faça isso. Honra eles, dá honra. Sabe, muitas vezes precisamos pedir perdão ao Senhor. Senhor, muda a nossa sorte. Muda a sorte dessa nação. Muda, sabe, a mentalidade dessa sociedade, Senhor. Nos ensina a honrar.
Honra o Senhor com a sua entrega, com o seu louvor, com a sua adoração, com a sua rendição a Ele. Começa a mudar o seu linguajar, querido. Diga: Senhor, me perdoa. Eu tenho falhado, eu não tenho dado, eu não tenho reconhecido o que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sei que você está precisando, você quer muito mais coisas. Mas é tudo no tempo de Deus. É do jeito dele. Não é do seu jeito, não é do meu jeito. Eu quero convidar você nessa manhã para nós orarmos. E eu quero orar com você ainda nessa manhã. Eu sei que de repente você fez algumas anotações onde você tem falhado quanto a essa questão da honra. Aproveite esse momento. Honra o Senhor. Honra essas pessoas. Se você precisa pedir perdão, faça isso. Se você precisa fazer um concerto na sua casa hoje, entre vocês, entre o esposo, a esposa, os filhos, aproveite esse momento. Reconheça: olha, eu tenho falhado, eu não tenho reconhecido, eu não tenho dado você ao valor que é devido. Ou você precisa reconhecer também a sua falha com o Senhor, e você precisa: Senhor, me perdoa, eu não tenho reconhecido porque o Senhor tem cuidado de mim. Sabe, de repente você não está reconhecendo: Deus, o Senhor tem me guardado, nada tem me faltado, a minha casa está abençoada. A Bíblia diz que praga nenhuma nos alcançaria. Você tem agradecido a Deus por isso? E dizer: Senhor, eu tomo posse dessa verdade. Vai reconhecer: Deus, me perdoa, me ajuda. Eu quero colocar em prática, em nome de Jesus. Oh, faça isso nesse momento. Enquanto nós vamos ouvir um louvor, eu gostaria de pedir para que você fechasse seus olhos. E se você precisa fazer esse concerto, faça isso. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para
glória a Jesus. Dê glórias ao Senhor Jesus. Permita que Ele adentre na tua casa, no seu lar, adentre no teu coração, mudando, sabe, o seu vocabulário, mudando o seu linguajar, mudando as suas atitudes. Permita que Deus esteja mudando, sabe, colocando a honra, te ensinando a honrar a Ele, te ensinando a honrar, a glorificar a Ele, dar a Ele o louvor, a adoração que é devido ao seu nome. Diga: Senhor, entre na minha casa, entre no meu lar, entre na minha vida, muda a minha história, muda por completo. Sabe, de repente você precisa fazer uma oração de quebrar todo o poder, sabe, todo o espírito de desonra que habita no teu coração, que tem, sabe, levado a você a viver uma vida tão longe da vontade de Deus, tão longe dos propósitos que Ele tem para a tua vida, para a tua casa. Coloque em prática essa atitude, esse princípio da honra, de você começar a mudar isso na sua casa, nos seus relacionamentos familiares. Sabe, de mudar a sua visão, de enxergar daquilo que Ele tem para você, daquilo que Ele tem para a sua casa, para aquilo que Ele tem para a vida da igreja. Sabe, de você colocar em prática, de você honrar aqueles que cobrem a sua vida, que sempre estão dispostos, disponíveis a ter uma palavra para abençoar você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esses corações, por essas pessoas. Deus, eu quero declarar a tua vitória, Senhor, que o princípio da honra, Senhor, muda, Senhor, essas atitudes, levando-os a cada um deles a terem atitudes práticas, atitudes que vão fazer a diferença nos seus relacionamentos, relacionamentos da vida da igreja, relacionamento em casa, relacionamento no trabalho. Oh Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, a maneira que o Senhor tem cuidado de nós, a maneira que o Senhor tem sustentado-nos a cada dia, a maneira que o Senhor tem provido a tua abundante graça sobre nós, a sua misericórdia tem nos alcançado. Por isso nós te louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus te louvamos, pedimos, Senhor, alcance a cada coração, Senhor, pessoas que estão tomando uma decisão de entregar a sua vida a Ti, Deus, que ela possa viver plenamente para o Senhor e a honrar ao Senhor a todo momento, a cada instante. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome, Senhor, eu oro abençoando a vida da igreja, eu abençoo cada uma dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, Senhor, com cada vida, com cada pessoa, Pai, e que vivamos cada vez mais para estar no centro da tua vontade, Deus. E nós honramos o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, manifesta o teu milagre, o teu poder sobre as nossas vidas e sobre cada uma dessas pessoas. Para a glória e o louvor do teu nome, Pai, nós profetizamos uma mudança radical sobre a nossa nação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Deus. Amém, amém.